Olá, seja bem-vindo ao iClips. Se você é um atendimento que chegou aí na agência e está querendo entender como trabalhar com o nosso sistema, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco de como é a rotina do atendimento aqui dentro do iClips. Então, para começar, você pode precisar trabalhar ali com cadastro de clientes. Então, onde os clientes estão cadastrados, né? Eles estão aqui na parte de configurações clientes. Então, é aqui onde você vai ver todos os clientes cadastrados. Você vê aqui que tem a diferença entre somente os meus e todos. Então, por padrão, ele vai mostrar primeiramente aqueles clientes que você está marcado aqui como atendimento auxiliar ou seguidor, mas se você clicar em todos, você vai ver a listagem completa de todos os clientes. E aí você pode aqui cadastrar um novo cliente ou editar um cadastro já existente. Alguns pontos importantes aqui do cadastro de cliente. Se vocês utilizarem o iJob, se aquele cliente for ter acesso ao iJob, você precisa marcar aqui essa flag de permitir acesso ao iJob e realizar o cadastro do acesso desse cliente aqui na aba de contatos. Então é aqui, clicando em novo contato, que você vai colocar o nome, o e-mail, criar uma senha e marcar essa flag aqui de permitir acesso ao iJob. São com esses dados aqui que o cliente vai logar no iJob usando a mesma URL da agência, o e-mail dele e a senha que vocês criarem aqui, que precisa ser uma senha forte. Caso você também realize o cadastro de FII mensal desse cliente, é feito por aqui também. Então, é aqui, clicando em novo contrato, que você vai inserir as informações aqui de data de início, fim, valores e a forma de pagamento para enviar o financeiro. Então, você insere as informações aqui, marca que está aprovado pelo cliente e clique em salvar, que o financeiro vai receber essas informações de que ele tem que receber aquele valor, né, conforme o que foi negociado com o cliente. Outro ponto de destaque que eu quero deixar aqui para vocês é o perfil do cliente. Ele é bastante útil para dois pontos. Para a equipe saber e entender melhor quem é aquele cliente, então é muito importante deixar esse campo bem preenchido, principalmente também se chega alguém novo na agência ali e você quer passar as informações de quem são aquele, né? Quem são as informações principais daquele cliente, quem ele é, o histórico, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, quem são os concorrentes. E é bastante útil também caso você vá utilizar essa função aqui da criação de projeto com inteligência artificial. A gente tem essa função aqui no iClips que você, preenchendo o perfil do cliente e selecionando algumas informações aqui de objetivo do projeto, onde você vai divulgar esse projeto, os assuntos, o iClips, através da inteligência artificial, cria um briefing para você. Então, por isso é tão importante ter o perfil do cliente preenchido, beleza? E aí, agora vamos de fato para a parte de projetos. Para abrir um novo projeto, o projeto ele vai ser a base ali de tudo no Eclipse. Então, a partir de um projeto é que você cria as atividades para que a equipe execute, é onde você cria, né? O pessoal de mídia e produção vai criar mídias, orçamentos, tudo tem que ter um projeto vinculado. Então, você pode criar o projeto aqui, ó, em projetos, projetos, e clicar aqui em novo projeto. E a outra opção é pelo botão de mais aqui na esquerda também. Só clicar no botão de mais e clicar em projeto. Então, você tem essas duas opções por aí. E aí, ao clicar em novo projeto, você vai dar um título para esse projeto, selecionar quem é o cliente, você pode selecionar também um modelo de projeto e se você quiser, você pode clicar aqui para abrir mais opções, que são campos não obrigatórios, mas que você pode querer preencher aqui. E aí também a gente tem essa opção importante aqui de mostrar no módulo de aprovação do cliente. Então, é muito importante que caso ele use o iJob e vá precisar aprovar demandas, você marque essa opção aqui para que ele veja aquele projeto lá. Porque mesmo ele usando o iJob, nem todo projeto, talvez ele precise ver via iJob. Então, por isso a gente marca projeto a projeto, qual projeto o cliente de fato vai visualizar no iJob, beleza? E aí, quando a gente tem aqui a listagem de projetos, alguns pontos importantes. Você pode favoritar projetos, e aí, né, aqueles projetos que você sempre está precisando acessar, os projetos que você mais está mexendo ali naquele momento, você pode clicar nessa estrelinha para favoritar, e aqui no menu da lateral esquerda, em favoritos, fica fácil acessar o link desse projeto direto por aqui. E você pode também editar esse projeto de três formas, na verdade. Você pode clicar aqui e clicar no botão de editar. Você pode clicar no lápis para editar e você pode clicar aqui diretamente no nome e no número do projeto que você vai conseguir editar.
Assim como lá no cadastro de clientes, aqui na lista você vê por padrão também os projetos que você é atendimento auxiliar ao seguidor. Mas se você clicar em todos, ele vai exibir a listagem completa de projetos da agência. E você também tem algumas ações em massa aqui. Então, vamos supor que o atendimento desse projeto aqui mudou, não é mais essa pessoa que está selecionada. Você pode selecionar aqui, clicar nos 3 pontinhos e realizar a alteração de responsáveis. E aí o atendimento e auxiliar de todos aqueles projetos vai ser alterado. Assim como outras ações aqui, de data, prioridade e status do projeto. Falando em status, é muito importante frisar também que somente vão para a criação os projetos com status autorizado e risco. Então, quando você abre um projeto, né, vou editar um aqui para a gente visualizar, a gente tem essa informação aqui do status. Se você coloca algum desses outros status aqui, que não seja autorizado ou risco, mesmo que você coloque lá numa peça ou numa tarefa a pessoa para executar, a data de início, a data de fim, não vai aparecer para ela executar, porque quando está no outro status, a gente entende que ainda não está autorizado, né, não está pronto para ser executado aquele projeto. Então, fique atento a essa questão aqui do status. Nessa tela aqui, a gente vai ter quantas tarefas e quantas peças a gente tem e quantas delas já foram finalizadas, um comparativo entre o tempo estimado e um tempo investido, e os itens vinculados àquele projeto. Então, conforme forem sendo criados PIs, orçamentos, propostas, tudo vai sendo aparecendo aqui. E um fato importante é que você não consegue excluir um projeto se ele, dentro dele, tiver atividades, ou seja, peças e tarefas, e tiver itens vinculados. Então, antes de excluir um projeto, você precisa excluir todos os itens vinculados e todas as atividades. Então, o briefing vai aparecer aqui. Você pode puxar o briefing lá do modelo de projeto ou você pode criar uma nova pergunta de briefing aqui. Esse é o briefing geral do projeto e é esse que o Eclipse gera para você através de inteligência artificial, conforme eu te mostrei aqui nesse botão, a partir lá do perfil do cliente. Aqui na aba de atividades é onde de fato vão ficar as peças e as tarefas que precisam ser executadas. Então, as tarefas vão ser aquelas atividades mais pontuais. Então, por exemplo, vou até filtrar aqui, por exemplo, para mostrar somente as tarefas. Um planejamento, uma reunião de brainstorm, relatório, gestão de saque. Então, são aquelas atividades pontuais ali que a gente tem e que podem ter uma recorrência. Então, eu tenho que executar essa tarefa uma vez na semana, 3 vezes na semana, ou é realmente algo mais pontual. E elas não têm workflow, elas são de execução única. Então, fiz a reunião, marquei ali o tempo, concluí e é isso. Já as peças, vou mudar aqui o filtro para a gente verificar. As peças são, de fato, os serviços que a agência executa. Então, eu tenho, lá na parte de configurações, eu tenho aqui as configurações de modelo de peça, onde todos os serviços da agência ficam cadastrados, e ela vai ter aquele workflow. Então, eu vou ter ali as etapas que precisam ser executadas para que, de fato, aquela peça seja entregue. E aí eu vou ter, né, diversos responsáveis envolvidos ali, e vou inserir aqui o responsável, a data por cada etapa e o tempo estimado que cada um tem para executar. E aí, então, como é que eu faço, né, para adicionar novas peças e novas tarefas? A peça, ela já vem selecionada por padrão aqui, e aí quando você começa a digitar, ele vai buscar lá na lista de peças o que você já tem cadastrado. Mas se não tiver, você pode criar um novo modelo aqui mesmo. A tarefa, basta você digitar o nome da tarefa e clicar Enter, que ela já vai aparecer automaticamente. Então, eu mudo aqui para tarefa, digito o nome da tarefa e clico em Enter, e aí pronto, aquela tarefa foi executada. A gente também tem a opção de criar grupos de atividades para você conseguir organizar essas atividades aqui dentro do projeto. Às vezes a gente tem muitas atividades e a gente precisa setorizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho redes sociais outubro. Eu posso ter dentro desse projeto também as redes sociais de novembro. E aí é só teclar Enter também. E aí, para arrastar uma atividade, né, para levar uma atividade aqui para dentro do grupo, eu clico nela e arrasto, e aí ela vai ficar dentro daquele grupo. Lembrando que se você excluir um grupo de atividade, as atividades ali dentro não são excluídas automaticamente. Elas voltam aqui para a área de atividades sem grupo. E aí você pode setorizar aqui de acordo com o processo aí da sua agência, né? Tem agência que coloca por semana, então esse aqui é um calendário, por exemplo, de novembro, eu coloco semana 1, semana 2, ou coloca pelo tipo de peça. E aí fica a seu critério, os grupos são totalmente livres para você criar o que for melhor para você.
E aí, falando de fato aqui sobre a inserção, né, dos responsáveis e como é que as pessoas de fato vão começar a trabalhar numa atividade. No caso de uma peça, você vai clicar aqui e aí você vai ter algumas informações aqui. Você pode trocar o título dessa peça, você pode inserir aqui o deadline, a data de publicação, o briefing dessa peça. E aí você pode marcar aqui essas opções de workflow flexível e automação das datas fins. O que é o workflow flexível? Ele permite, deixa eu até pegar aqui uma outra peça que tem um pouco mais de etapas, como essa aqui. Ele permite que etapas sejam executadas simultaneamente. Então, essa aqui vai ser um bom exemplo para a gente mostrar para vocês. No caso aqui, se eu não habilito o workflow flexível, a etapa de arte só poderá ser executada depois que o texto for concluído. Se você habilita o workflow flexível, essas duas etapas podem ser executadas simultaneamente. Então, todas as etapas que a gente tiver antes das etapas de aprovação podem ser executadas simultaneamente, caso você habilite o workflow flexível. A questão da automação das datas fins, ela vai funcionar a partir de uma configuração lá dos modelos de peça. Então, eu vou até voltar aqui nos modelos de peça para mostrar para vocês. Quando você configura aqui um modelo de peça, no workflow, você pode colocar quantos dias corridos ou úteis antes do deadline aquela etapa precisa ser concluída. E a partir dessa configuração, vou até usar aqui o botão de favorito para facilitar. Quando você insere o deadline aqui numa peça, essa peça automaticamente vai ter as suas etapas pré-definidas aqui com o deadline. Então, quando eu colocar aqui algum deadline para essa peça, vamos ver se essa daqui vai ter. Ele vai perguntar se eu quero alterar as datas fins com base no que está configurado lá, ó. E aí ele já vai configurar todas as datas fins com base no que eu configurei lá nos modelos de peça. Se eu ligar a automação das datas fins, o que isso vai fazer? Se eu edito aqui uma etapa, então vamos supor, eu edito aqui e aumento 2 dias nesse prazo. Então, eu jogo essa etapa aqui, eu vou jogar do dia 25 para o dia 28, vou aumentar 3 dias. Ele vai aumentar o mesmo tempo nas etapas seguintes. Então, isso é bem legal, porque ele faz ali uma atualização das datas fim conforme a atualização que eu faço aqui. Então, vou atualizar mais um aqui, vou jogar para o dia 30. Ele vai e atualiza todas as próximas etapas também, de acordo com a configuração que eu fiz, beleza? E aí aqui, então, você tem que, para que essa atividade chegue para o responsável, você tem, então, que o projeto esteja com status autorizado ou risco, e você tem que definir pelo menos uma das datas. O ideal é definir as duas, data de início e data de fim. Então, aqui, por exemplo, vou colocar uma data de início. Você pode colocar um horário também, e também selecionar o responsável. Aqui a gente tem o tempo estimado que você acredita que será gasto naquela etapa, e aqui você seleciona o responsável. Então, você digita o nome e aí vai aparecer aqui o nome do responsável. Caso tenha mais de um responsável, é só clicar na bolinha dele e selecionar o responsável seguinte. E assim você vai fazendo com todas as etapas. As etapas amarelinhas são as etapas de aprovação. Então, são aquelas etapas que vão permitir que o usuário peça uma refação, caso seja necessário. Na hora que ele for concluir o timesheet, além de dar o play e concluir, ele vai aprovar ou pedir uma refação. E aí, com isso, o Eclipse ele devolve aquela peça. Ele cria uma nova etapa para que uma outra pessoa execute. E aí, aquela pessoa que está pedindo a refação, ela já pode, inclusive, sinalizar quem é que vai executar aquela refação ou aquele ajuste. Então, aí você vai fazendo aqui a configuração do workflow. Você pode adicionar novas etapas aqui. Então, como eu falei, a etapa de execução é a azulzinha, que é somente play, pause e concluir. E a etapa de aprovação é aquela em que você pode pedir uma refação. E se você usar o iJob, a gente tem a etapa de aprovação cliente, que aí é aquela que o cliente recebe um e-mail avisando que tem uma peça para ele aprovar no iJob. E aí aqui a gente vai ter a aba de texto, em que você pode selecionar aqui, se for uma peça de rede social, qual é essa rede social, e aí ele vai mudar um pouquinho aqui o layout, mostrando mais ou menos um mockupzinho daquela rede social. A aba de layouts vai ser onde a criação vai inserir os layouts que forem sendo produzidos para aquela peça.
Os comentários da peça também ficam salvos aqui e você pode visualizar e realizar comentários, inclusive mencionando colaboradores. Então, se você precisar que alguém verifique ali alguma informação, você menciona aquela pessoa e faz o comentário por aqui e essa pessoa será notificada. E aqui também a gente tem o histórico da peça. Então, todas as alterações que forem sendo realizadas, play, pause, concluir no timesheet, irão aparecendo por aqui no histórico. A gente também tem a opção de copiar o link da atividade. Caso a gente precise acessar essa atividade ou enviar esse link para alguém, a gente consegue, beleza? A gente consegue procurar também uma atividade aqui. Então, por exemplo, eu quero localizar ali a peça de LinkedIn, eu posso digitar aqui e ele vai me mostrar essa peça de uma forma mais fácil. Eu tenho as opções de salvar como modelo. Então, se eu quiser que esse modelo que eu criei, com essas perguntas de briefing, essas peças e essas tarefas, vire um modelo, né, de projeto, esse projeto vai virar um modelo para ser utilizado para outros clientes e outros projetos futuros, eu vou usar esse botão de salvar como modelo. Eu tenho a opção de duplicar esse projeto, e aí eu posso alterar o título e o cliente, inclusive copiar aqui os responsáveis e as datas. Então, por exemplo, eu quero agora criar as redes sociais de dezembro. Então, eu vou copiar aqui, vou selecionar que eu quero copiar as datas e que eu vou agendar aqui, adiando em um mês. Então, ele vai pegar todas as datas que eu tenho hoje para novembro e adiar para dezembro. Ele adia ali de acordo com a configuração que eu fizer aqui, seja de dia ou de meses. Outras opções que eu tenho aqui são as ações em massa, então eu consigo selecionar aqui algumas atividades e realizar aqui, ó, definir responsáveis, definir datas, duplicar e excluir. E ao duplicar, eu também consigo copiar as datas e agendar para datas futuras. Então, eu quero criar essas 3 peças, acrescentando aqui 7 dias. Então, eu vou jogar essas peças para os próximos dias da semana. E aí, ele vai copiar essas peças e vai copiar as informações que eu coloquei, que eu inseri ali das datas, beleza? A gente também tem aqui a aba de layout, onde os layouts de todas as peças vão ficar reunidas, os anexos, e aí o anexo ele é referente ao projeto, então o layout ele fica vinculado à peça, o anexo fica vinculado ao projeto como um todo. Então, se tiver aqui alguma referência, alguma informação que você queira colocar para todo mundo ver referente àquele projeto, fica inserido no anexo. Os comentários do projeto todos ficam aqui também, e aí ele mostra sobre qual peça que é aquele comentário, o histórico do projeto no geral e a aba de dados, que é onde a gente pode alterar o título, o cliente. Tá vendo aqui? Eu não consigo alterar o cliente. Por quê? Porque eu tenho itens vinculados. A partir do momento que eu tiver itens vinculados, eu também não consigo alterar o cliente, beleza? E aí, a questão também do iJob que eu falei para vocês, ó, de mostrar no módulo de aprovação do cliente, é aqui na aba de dados que você vai selecionar. Um ponto importante também, na hora da abertura do projeto, é a questão de clientes e grupos de clientes. Os grupos de clientes, eles ficam sempre em negrito. Então, para vocês saberem a diferença, né? Eu tenho esses 2 clientes aqui com o mesmo nome. Qual a diferença entre eles? Aqui é um grupo de clientes e aqui é o cliente sozinho, beleza? Então, se você desejar selecionar o grupo, você sempre vai selecionar o em negrito. Se você desejar selecionar o cliente sozinho, é o que não está em negrito, tá bom? Então, ele vem sempre aqui, ó, o grupo e os clientes que fazem parte do grupo. O grupo e os clientes que fazem parte do grupo e assim por diante. Outra tela, né, interessante para o dash de atendimento acompanhar é o dashboard de atendimento, né, para o responsável pelo atendimento acompanhar. Aqui você vai ver as suas atividades que estão disponíveis. Você pode, inclusive, dar play e pause no timesheet. Então, eu posso iniciar uma atividade aqui. E outra coisa legal dessa parte são as peças aguardando aprovação. Então, lembra que eu falei daquelas peças lá aguardando a aprovação do cliente? Se você clicar tanto aqui nesse Veja Mais, quanto aqui, ó, nas peças aguardando aprovação, você vai conseguir ver tanto as peças que estão aguardando a sua aprovação, quanto as peças que estão aguardando a aprovação do cliente via iJob. Então, caso por algum motivo o cliente não aprove a peça pelo iJob, através do dash de atendimento você consegue fazer essa aprovação. Aí você vai clicar aqui no botão de concluir e vai dizer se você vai aprovar tudo ou se você vai solicitar uma refação. E aí você informa aqui o que precisa ser ajustado, informa se é uma refação ou um ajuste, né? O ajuste normalmente é algo mais simples e a refação é algo mais complexo.
E se você já tiver aqui quem que é o responsável por executar essa refação, você já pode colocar aqui data de início e fim e o tempo estimado, e aí o fluxo daquela peça segue, caso por algum motivo o cliente não consiga aprovar via iJob, tá? Aqui no dashboard de atendimento você também tem alguns atalhos aqui na direita, então você consegue também criar novo projeto, nova peça, nova tarefa, tudo por aqui. Então, caso você queira, por exemplo, que o dashboard seja sua tela inicial, você pode vir aqui em Conta e Ajuda, Perfil, e aí você pode selecionar aqui qual que é a sua página principal. Pode ser a agenda, pode ser minhas atividades, pode ser o dash de atendimento, e aí fica a seu critério qual a tela que você utiliza mais, que ao fazer login você já quer ir para aquela tela, né? Se você tiver atividades que você vai executar, fica aparecendo aqui também em minhas atividades. Então, é aqui que você vai ver as suas atividades, vai dar play e pause no timesheet. Então, as atividades referentes ao atendimento, principalmente atividades referentes à aprovação, você pode fazer aqui pelo dash de atendimento. Então, aqui você pode clicar na atividade e dar o play aqui no timesheet. Se você já tiver outra atividade em play, como esse caso aqui, ele pausa a outra atividade. E aí você faz o que precisa ser feito, você visualiza aqui os comentários da peça, o briefing, o texto. Se você precisar inserir alguma informação, né, de texto ou inserir um layout, é tudo feito por aqui. E aí depois você conclui a atividade. Beleza? A gente também tem o gestão de atividades. Então, o gestão é onde você vai gerir de fato o andamento daquelas peças. Então, aqui você consegue ver peças não planejadas, ou seja, que ainda não foram para a pauta, porque ou está faltando responsável, ou está faltando data, ou as duas informações. Então, é bem legal sempre dar uma olhada nessas atividades não planejadas. As peças também que o cliente solicitar via iJob também virão para cá. Então, é bom dar sempre uma olhada aqui. Aí você clica na peça, vem aqui em Workflow e seleciona aqui o responsável e a data por aquela atividade. Se o cliente também, como nesse exemplo aqui, pedir uma refação via iJob, vai chegar uma notificação também para você aqui no sininho, informando que o cliente pediu uma alteração. Ah lá, vai chegar aqui, ó. O cliente solicitou alteração naquela peça, o cliente fez um comentário. Então, tudo chega aqui nas notificações e aí você vai verificar, né? Essa alteração não vai direto para a criação. Você precisa verificar qual foi o comentário que o cliente verificou, fez aqui, né? E o que ele pediu. E aí sim você vai selecionar aqui quem que vai fazer a refação e a data fim. Inclusive, você pode alterar aqui se é uma refação ou um ajuste, beleza? Outra coisa legal que dá para fazer pelo gestão de atividades é essa opção aqui de marcar como concluída. Então, assim como às vezes pode acontecer do cliente, por algum motivo, não concluir uma etapa, pode ser que um colaborador também esqueça de concluir uma etapa e você precise dar sequência nessa etapa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a criação, eu preciso ir aqui, né? O copy já concluiu, a criação também já concluiu, mas esqueceu de dar o concluir lá no timesheet. Você vem aqui em marcar como concluído. Caso a pessoa ainda não tenha usado o timesheet, você marca aqui o tempo gasto e clica em concluir e pronto. A etapa vai ser marcada como concluída, isso vai ser registrado no histórico e a peça já pode seguir o seu fluxo. Beleza? Um outro destaque que eu quero dar é aqui no Gestão de Atividades. Você tem outras visualizações, assim como no Minhas Atividades, inclusive essa aba de relatório aqui, tem a parte de controle de horas. Caso você precise editar aqui o timesheet, né, de alguém que marcou errado ou alguma coisa assim, você pode clicar aqui no tempo e alterar o tempo gasto. E você pode alterar os seus tempos gastos também, né? Em Minhas Atividades, é possível gerenciar o tempo de trabalho das suas atividades. Então, você vem aqui, clica no reloginho e faz a alteração aqui do seu tempo gasto naquela atividade. Algo muito comum do atendimento também é a criação de tarefas ali para ele mesmo, de ações que ele executou que não foram planejadas. E aí é só vir aqui no botão de mais e clicar em tarefa. E aí, inclusive, se você já executou aquela tarefa, você tem o botão aqui de marcar como concluído. Então, você já cria uma tarefa que já foi concluída apenas para sinalizar qual foi aquela ação que você executou e o tempo que você gastou. Então, você coloca aqui, por exemplo, eu gastei 1 hora numa reunião aqui não planejada com o cliente. E aí é só você colocar aqui que foi uma reunião, seleciona o projeto aqui e aquela tarefa será criada como já concluída. E ao mesmo tempo você pode criar novas peças e novas tarefas por aqui também. E pode fazer novos apontamentos. Então,
Se você quiser criar uma nova tarefa, que será criada automaticamente, dá para fazer aqui pelo botão de novo apontamento. Ou se você quiser incluir um tempo numa atividade já existente, que você estava selecionado aqui e que faltou, né, ali você esqueceu de marcar determinado tempo gasto, você vem aqui também pelo apontamento, que vai ser bem legal de analisar. Depois, né, os relatórios é muito importante para a estrutura da agência mesmo entender tudo que o atendimento fez. Às vezes ele não trabalha diretamente, né, na criação de peças, mas ele faz muitos serviços ali, muito contato com o cliente, e é sempre bom mensurar esse tempo que está sendo gasto. Beleza? Espero que você seja bem-vindo ao iClips, que você esteja gostando da ferramenta. Qualquer dúvida, você pode nos acionar no suporte, que vai ser um prazer te ajudar. Até a próxima!